que, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, viemos cá para, mais uma vez, advertir aquilo que está a acontecer no nosso mundo e aquilo que ainda está para acontecer. Nós temos as últimas profecias para se cumprir nestes últimos dias. E assim temos uma mensagem muito urgente. É que precisamos nós nos prepararmos para a última crise que está chegando. E antes de eu explicar a última crise que se avizinha dentro de pouco tempo, nós temos os dois grandes movimentos. E os dois grandes movimentos proféticos foi profetizado na Bíblia. Porém, esses dois movimentos proféticos, um movimento falso e um movimento verdadeiro. Então, começando no movimento falso que está profetizado na Bíblia, nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 13, o verso 14 e o verso 15. Aí nós vamos encontrar a característica deste movimento falso. E ainda vamos encontrar no verso 16, 17. E em Apocalipse capítulo 16, o verso 13 e 14, também vamos encontrar esta mesma característica do falso movimento. E que este falso movimento já está formado pelos Estados Unidos em 2020. Então, este é um movimento falso profetizado na Bíblia. E tem um movimento verdadeiro também profetizado na Bíblia. Em Apocalipse capítulo 18, aí está um movimento profetizado por Deus, um movimento verdadeiro, o poderoso movimento do Apocalipse 18, o quarto anjo. E ainda vamos encontrar também em Apocalipse capítulo 14, o verso 12. Aí nós vamos também encontrar a característica do verdadeiro movimento na história da Terra. E nós estamos vivendo nos últimos dias. E falando destes dois movimentos proféticos que foram profetizados na Bíblia, o verdadeiro e o falso movimento. Mas porém nós vamos explicando o falso movimento que já foi formado nos Estados Unidos em 2020. E o falso movimento que foi formado no dia 2 de junho de 2020 é o movimento da imagem da besta. A imagem da besta, a qual nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 13, o verso 14 até 15. E esta imagem da besta representa o protestantismo apostatado, que está em Apocalipse 16, o verso 14. O protestantismo apostatado são os protestantes. Então, na verdade, este é um ministério falso, é um movimento falso, que este movimento foi formado. Donald Trump, no dia 2 de junho de 2020, ele foi no santuário do Papa João Paulo II e ele adorou aquela imagem do Papa João Paulo II. Após aquela adoração, ele volta à Casa Branca. E após voltando à Casa Branca, e ele assina o decreto da imagem da besta. E libera 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo inteiro promovam este decreto. E este foi um decreto oficial que foi
assinado em 2020. Nós estamos vivendo no período do decreto dominical, e que foi assinado em 2020, e é o período da imagem da besta. E nós estamos no período que a imagem da besta já está perseguindo no poder civil. Então veja o que está a dizer. O movimento falso do Apocalipse 13 é a imagem da besta, é a união da igreja com o Estado. E assim, amados amigos, nós estamos vivendo na hora final da história desta terra. Uma crise terrível está chegando. Uma crise econômica está chegando. A crise financeira, que vai afetar o mundo inteiro. Meus amados amigos, então veja que a imagem da besta, ela está promovendo a falsa liberdade religiosa. Então, os Estados Unidos, ele é o líder desta imagem da besta. Porque foi os Estados Unidos que assinou o decreto da imagem da besta em 2020. E assim, foi os Estados Unidos que uniu com o catolicismo. Ele deu mão ao papado em 2020. Isto significa uma união da igreja com o Estado. Isto significa uma união dos protestantes e o catolicismo. Então é por isso que aí o Apocalipse apresenta o protestantismo apostatado, que são todas as igrejas evangélicas unidas com a besta, e a besta representa o papado. Então, vejam, os Estados Unidos é representado como a segunda besta. Ele é a segunda besta, de acordo com Apocalipse 13, o verso 11. Então, a segunda besta, o que ele fará? A segunda besta, ela vai esforçar o mundo inteiro para todos adorarem a primeira besta. E assim nós chegamos ao período que os Estados Unidos já está esforçando o mundo inteiro em adorar a primeira besta. Então, nós precisamos estar atentos de nós nos unirmos com este movimento falso da imagem da besta. Se você se unir com este movimento falso da imagem da besta, então você está pronto, você está disposto a receber o sinal da besta, que está mencionado em Apocalipse 13, o verso 16 e 17. É por isso que o que está acontecendo agora no mundo inteiro, os Estados Unidos, ele é o último governo na face da terra. É o último governo. E é que este último governo do Apocalipse 13, o que ele está fazendo agora? É uma crise que está chegando para o mundo inteiro. Uma crise financeira. E a crise será universal. É por isso que Donald Trump, ele está a cobrar alguns tarifas. E esses tarifaços é para motivar uma crise no mundo inteiro. Rebaixar a economia de outros países do mundo. E isto é uma crise que está chegando ao mundo inteiro. É por isso que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história da Terra. O que está acontecendo agora no mundo inteiro é o fim do mundo. Então, nós estamos no tempo do decreto dominical, e que foi assinado em 2020. Então é por isso nós estamos neste período da imagem da besta, e a imagem da besta agora vai perseguir o povo santo de Deus, assim como a besta fez na Idade Média. Assim como a besta fez no ano 538. A besta, o papado, em 538, ele matou os santos do Altíssimo. Ele perseguiu os santos do Altíssimo, acusou o povo de Deus de heresia.
que não concordarem com as heresias do papado. E assim, neste momento, a imagem da besta vai fazer o mesmo. E o que a besta fez? A besta, ele matou os santos do Altíssimo em 538, acusando-os de hereges, condenando o povo de Deus à morte. Foi o papado em 538 que matou mais de 100 milhões de protestantes, o povo de Deus, por não aceitar as suas falsas doutrinas. E assim, nesta hora que nós estamos, a imagem da besta vai fazer o mesmo. A imagem da besta, que são todas as igrejas no mundo inteiro que estão unidas com o Estado, estão unidas com a besta, o papado, em promover a falsa liberdade religiosa. Por isso que se diz que é o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Então, o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, na verdade, é o que existe hoje dentro das igrejas. Então, isto significa que quando você é crente, mas ainda tens encargo no Estado, então isto chama-se funcionário público. Então, significa uma ligação da igreja com o Estado. Meus amados amigos, isto é perseguição dos últimos dias. A imagem da besta agora vai matar o povo santo de Deus. E nós estamos neste período da imagem da besta. Para você se unir com todas as religiões no mundo, para você promover a falsa liberdade religiosa. Meus amados amigos, isto não é liberdade religiosa, mas a liberdade religiosa foi tirada pelos Estados Unidos em 2020. Donald Trump, ele tirou a liberdade religiosa e ao mesmo tempo tirou a liberdade civil. E nós estamos vivendo no período da perseguição da imagem da besta. E assim, esta perseguição da imagem da besta, destes últimos dias, vai condenar, vai acusar os servos de Deus de intolerantes da liberdade religiosa por não aceitarem se unir e promover a falsa liberdade religiosa. E o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa está em cada igreja local. Cada igreja local tem o diretor de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Então, isto significa, assuntos públicos tem a ver com o Estado. Liberdade religiosa tem a ver com a igreja. Então, vemos que aí é uma união entre igreja e Estado. Meus amados amigos, Deus não diz que a igreja tem que se unir com o Estado. Quando isto acontece, é perseguição dos últimos dias. Foi assim que aconteceu. A besta, representando o papado, em 538 uniu-se com o Estado. Constantino é o Estado. E após essa união, o que aconteceu? Foi mortes que aconteceu ali. Então é por isso, a imagem da besta está a fazer o mesmo nesta última hora, assim como a besta fez na Idade Média. E isto foi de 538 até 1798. São 1260 anos de perseguição, de supremacia papal. E assim é o que está a acontecer agora, nestes últimos dias. Estamos no período da imagem da besta. A imagem da besta, que são todas as igrejas protestantes unidas com a besta. Isto é, o pluralismo religioso, a união de todas as igrejas. Então é por isso, desta vez não é só uma igreja, mas é todas as igrejas protestantes. Enquanto que na Idade Média foi apenas uma igreja, que foi a Igreja Católica. E assim nós estamos neste período, que não só uma igreja, mas agora todas as igrejas. É por isso que na época da besta, o que aconteceu? Enquanto que a besta estava vivendo no luxo, a besta estava a comer, beber. E assim é o que vai acontecer agora com a imagem da besta. Agora, Estados Unidos, Donald Trump, o último governo na história da Terra,
do Apocalipse 13 está a fazer o mesmo. Ele está a cobrar tarifaços em todos os países do mundo. E isto é para motivar uma crise mundial, uma crise final. Então é por isso que daqui em diante as coisas não estarão melhores, mas as coisas vão piorando. É por isso que você pode ouvir as notícias do que está acontecendo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, América do Norte, sendo ele um país de liberdade religiosa. Estados Unidos é um país de liberdade religiosa, mas agora Estados Unidos tirou a liberdade religiosa em 2020, tirou a liberdade civil em 2020. E assim nós estamos neste período da grande crise que está chegando ao mundo inteiro. E é necessário para você escapar desta grande crise, você tem que se unir ao povo de Deus, ao poderoso movimento do Apocalipse 18, o movimento verdadeiro de Deus, que está mencionado em Apocalipse capítulo 18. Em Apocalipse capítulo 14, o verso 12. Aí está o verdadeiro movimento do Apocalipse 18. Então, neste momento, todos aqueles que promoverem a falsa liberdade religiosa, esses receberão a ira de Deus sem mistura de misericórdia. As 7 últimas pragas estão para ser derramadas dentro em breve. Não temos muito tempo, temos apenas 3 anos e meio, quando a graça vai terminar para o mundo inteiro. É por isso que, neste momento, o que tu deves fazer, deve decidir-se, fazer parte do povo de Deus, deve unir-se ao poderoso movimento profetizado por Deus, o verdadeiro movimento na história da terra, o quarto anjo fora dos templos. Porque a serva de Deus, a profetisa Ellen G. White, ela viu este grande movimento nestes últimos dias do Apocalipse 18. E este grande movimento, a serva de Deus, ela viu como um cofre grande. E este cofre, meus amados irmãos, é o poderoso anjo do Apocalipse 18. Fora dos templos adventistas. Então nós chegamos neste período que agora o grande movimento é formado em 2025, a partir de fevereiro de 2025. Então é necessário que o povo de Deus não se una com esta falsa liberdade religiosa que está sendo promovida dentro das igrejas. É por isso que neste momento, veja o que está acontecendo no mundo inteiro. A imagem da besta representando o protestantismo apostatado. De acordo com Apocalipse 16, o verso 13 e 14. O protestantismo apostatado, que são todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas no mundo inteiro unidas com o Papa, promovendo a liberdade religiosa. Isto não é liberdade religiosa, mas é falsa liberdade religiosa. Então é ali que nós, neste momento, não podemos nos unir com esta falsa liberdade religiosa. Nós estamos neste período que a principal imagem da besta, qual é a líder principal da imagem da besta? A líder principal da imagem da besta é os Estados Unidos. Mas só que dentro dela tem a imagem da besta. Qual é esta imagem da besta? É a união da igreja com o Estado. É a falsa liberdade religiosa. Então, dentro dela está também a líder desta imagem da besta, que é a igreja adventista do sétimo dia. Ela está sentada na cadeira da ONU, lá nas Nações Unidas. A igreja adventista colocou o pastor Canoni Job nas Nações Unidas, lá na ONU. E assim a igreja está dirigindo o Estado. Isto é, união da igreja com o Estado. A igreja adventista colocou o pastor Picarso, ou seja, o pastor Piquinotti, colocou lá na Casa Branca. Lá tem um escritório de fé na Casa Branca dos Estados Unidos. Vejam que agora é a igreja unida com o Estado, a igreja dirigindo o Estado. Isto é perseguição dos últimos dias. É por isso, aquele que não promover esta falsa liberdade religiosa será perseguido, será acusado de intolerante de liberdade religiosa. Meus amados amigos, esta é a hora final da história da Terra. Por isso que nós estamos dando o último aviso.
Para você um dia não dizer, eu nunca fui avisado sobre este assunto. É por isso que nós estamos vivendo neste período. E você vai ouvir as notícias do que está acontecendo nesta última hora, o que está acontecendo nos Estados Unidos da América do Norte. Então, ouça muito bem as notícias daquilo que está acontecendo. Os americanos começaram a fazer estoque de produtos que devem aumentar de preço nos próximos dias. Hoje, a Casa Branca confirmou a cobrança de 104% de tarifas contra a China, válida a partir de amanhã. Vamos ver na reportagem dos correspondentes Eduardo Barão e Maju Arruda Leite. Nos supermercados e shoppings, correria para encher os carrinhos. Os americanos estão lotando o bagageiro dos carros com todos os produtos que devem aumentar de preço. Arroz, café e azeite de oliva serão os primeiros afetados pela inflação causada pelo tarifaço de Trump. Vai afetar a vida de todo mundo e tudo está aumentando. Já vinha aumentando e continua subindo. A gente meio que deu uma olhada e pensou o que a gente precisa trocar, quais são as coisas que vão custar caro. E uma delas foi os eletrônicos. Então a gente acabou comprando uns eletrônicos que precisavam de um upgrade. O aumento de pelo menos 10% já começou a valer para todos os produtos que vêm de fora. Para carros e peças automotivas, o tarifaço de Trump chega a 25%. Estava pensando em comprar um carro, então veja, esse não é o momento para comprar um carro. Eu estava pensando em comprar casa, esse não é o momento de comprar casa. Eu acredito que esse momento é o momento de você guardar dinheiro. E o pior ainda está por vir. Nesta quarta, entram em vigor tarifas mais altas. Países da Ásia, como Camboja, Laos e Vietnã, que produzem eletrônicos, roupas e tênis, chegam a cobrar mais de 90% de tarifa dos Estados Unidos. E agora vão pagar metade deste valor para enviar seus produtos para a América. A Índia, grande exportadora de pedras preciosas e produtos de engenharia, cobrava 52% e agora vai pagar 27%. Já a União Europeia, 39% e será tarifada em 20%. Se o receio da disparada da inflação é uma realidade entre os mais pobres, até o homem mais rico do mundo pediu para Donald Trump rever sua política econômica. E foi além, chamou um dos principais assessores comerciais da Casa Branca de imbecil. Nada adiantou. Trump não atendeu ao pedido de Musk, que faz parte do próprio governo. Uma das empresas dele, a fabricante de carros eletrônicos Tesla, teve queda de 55% nas ações nos últimos dias. Hoje à tarde, acabou o prazo para a China retirar as tarifas de 34% sobre os produtos americanos. E lá da Ásia, não há sinais de recuo, como mostra a correspondente em Pequim, Maju Arruda Leite. A Casa Branca confirmou mais 50% de tarifa sobre os produtos chineses. A taxa deve chegar a um total de 104%. O Ministério do Comércio da China subiu o tom na manhã de hoje e disse que vai lutar até o fim na escalada da guerra comercial com os Estados Unidos. O porta-voz do governo chinês afirmou que o tarifaço de Trump é um exemplo típico de unilateralismo, protecionismo e intimidação econômica. Disse ainda que não haverá vencedores nessa guerra e que recorrer à pressão, ameaça e chantagens não é a maneira certa de se envolver com a China. Donos de empresas americanas que comercializam produtos chineses estão preocupadíssimos. Taylor importa macarrão e molho de soja e afirma: quando o estoque acabar, a alta vem forte. No final, é o consumidor que vai pagar a conta de todo esse imbróglio, disse esse outro empresário. Olha a situação. De um lado, Elon Musk, que chegou ao governo Trump como uma grande estrela. Ele já brigou com tanta gente que a demissão dele é dada como certa. Aí, de outro lado, Peter Navarro, economista de Harvard, que odeia a China, conselheiro sênior da Casa Branca e mentor do tarifaço. Homem que Trump chama de meu Peter. E aí os dois resolveram se estapear em público. Como Elon Musk pediu para o presidente americano que voltasse atrás no tarifaço, Navarro foi à TV dizer que Musk não passa de um montador de carros. E Musk, que é dono da Tesla, devolveu chamando Navarro de imbecil. Então você imagina o climão na Casa Branca
no meio da maior guerra comercial que o mundo já conheceu.